Seguinte, o que é que essa 31 fala? Um garoto de massa de 40 kg, ele partiu do repouso. Então, isso aqui é extremamente importante. Ó. Então, quando você estiver lendo a questão, já vá grifando as partes mais importantes. Então, um garoto de massa de 40 kg, ele partiu da onde? Ele partiu do repouso, no ponto A do tobogã da figura a seguir, atingindo o ponto B com velocidade de 10 metros por segundo. Admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o efeito do ar, calcule os trabalhos das forças de atrito que agiram no corpo do garoto, de A até B. Ok, vamos aqui pensar como é que a gente pode realizar essa questão. Então, no ponto A, vamos analisar a energia que ele está no ponto A. Então, quem seria a energia que ele está exatamente no ponto A? Então, a energia que ele está no A, ele está com repouso. Então, se está no repouso, então significa dizer o quê? Significa dizer que a velocidade dele é o quê? Nula. Então, ele não vai ter energia cinética. O único tipo de energia que ele vai ter no ponto mais alto, ou seja, nesse ponto A aí, vai ser a energia potencial gravitacional. Como é que calcula mesmo a energia potencial gravitacional? A EPG é o mesmo trabalho, só que agora a gente não vai mudar o sinal dela. Ou seja, a energia potencial gravitacional é mgh. Então, a energia que o garoto vai estar no ponto A é mgh. Então, a energia no ponto A vai ser a massa dele, que é 40, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 10. Então, a energia que ele vai ter no ponto A vai ser uma energia de 4.000 joules. Aí ele falou o seguinte, que o rapaz ele atingiu no ponto B uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que observe aqui que no ponto B ele já não tem mais altura. Então, se nesse ponto B ele não tem mais altura, é porque ele não tem mais energia potencial gravitacional. Então, a energia no ponto B, ele só vai ter velocidade, então ele só vai ter energia cinética. Então, a energia no ponto B, ele vai ter energia cinética. E como é que eu calculo a energia cinética? M vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia no ponto B vai ser igual a mv ao quadrado, a velocidade no ponto B, dividido por 2. Então, como é que vai ficar essa energia no ponto B? Vai ficar a massa dele, que é 40, vezes a velocidade com que ele está lá ao quadrado, ou seja, ele diz que passa com 10, 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia no ponto B vai ficar 10 ao quadrado dá 100. 40 vezes 100, isso aqui vai dar 4.000. 4.000 dividido por 2 vai ficar 2.000 joules. Opa, ou seja, claramente a gente está no sistema não conservativo. Como assim? A energia, parte da energia, ela foi dissipada, ou seja, ela se perdeu durante o caminho. Justamente o que ele fala, ó, calcule o trabalho das forças de atrito que agiram no corpo de A até B. Pensa comigo, se eu tinha 4.000 joules e eu só cheguei lá no final com 2.000 joules, é porque no meio do caminho eu perdi quantos joules? 2.000 joules. E quem foi responsável por fazer com que eu perdesse essa energia? A força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos 2.000 joules. Aí você faz a pergunta, sim, mas por que está negativo? A força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento do corpo. Então, ela sempre vai ser contrária à tendência para onde o corpo está deslizando. Então, ela sempre vai ser negativa. Ela é um trabalho sempre resistivo, ela é resistente. Então, a energia que o rapaz vai perder é justamente devido ao atrito. E o atrito ele faz o trabalho. Quem seria esse trabalho? Vai ser a energia dissipada, né? Como ele está falando de trabalho, é importante que a gente coloque o sinal, porque o trabalho da força de atrito é sempre negativo. Então, como é que ficaria? A energia de A menos o trabalho da força de atrito, que vai ser igual à energia no ponto B. Ou seja, 4.000 menos 2.000 vai ser os 2.000 joules. Ou seja, o trabalho da minha força de atrito é menos 2.000 joules.